A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aí eu aqui de novo, pastor André Oliveira, e eu quero deixar uma palavra de Deus para nossas vidas, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, livro, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Meus irmãos, quando nós olhamos para dentro desta genealogia de Jesus Cristo, desta geração, nós vemos aqui algo tremendo, porque Jesus, ele vem falando sobre uma linhagem ancestral, né? Até porque pela sua linha paterna de José. E quando nós olhamos para dentro desta genealogia, nós aprendemos aqui 3 lições, que eu não quero falar sobre a genealogia, mas eu quero falar sobre esses 3 nomes que estão aqui, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, quem é Jesus para a nossa vida? Você vai ver que Jesus Cristo, para alguns, ele foi filho de José e Maria. Para outros, ele foi profeta, como aquela mulher samaritana. Até porque Jesus, lá na cidade de Filipe, você vai ver que ele pergunta para os discípulos, dizendo: o que é que eles acham de mim? O que é que eles pensam de mim? Jesus Cristo falando isso. Aí uns falaram para ele dizendo assim: uns acham que tu é João Batista, outros acham que tu é Jeremias, e outros acham que tu é Elias. E Jesus disse: e vocês que estão todo dia comigo, né? Ou seja, participam dos meus cultos, louvam, oram o meu nome, estão todos nos momentos comigo. O que é que vocês acham de mim? Aí um diz assim, que ainda não tinha mudado o seu nome de Simão para Pedro. E você vai ver que ele era o mais ousado, chegou e disse: eu sei que tu és o Cristo. Aí Jesus diz assim: olha, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaste, mas sim meu Pai que estás no céu. Aí uma irmã falou para mim, estava comentando, né? E eu perguntei, as pessoas às vezes falam: bom dia com Jesus Cristo, que o seu dia é bom dia com Jesus. E às vezes a pessoa não tem o conhecimento de quem é Jesus. Você vai ver aqui 3 lições que nós aprendemos aqui. A primeira lição é que Mateus está dizendo assim, olha o que ele diz aqui, ó. Livro de geração, Jesus. Aí diz, de Jesus, Cristo, filho de Davi. É porque Jesus, vamos falar de Jesus, que no grego significa Yeshua, Josué, que significa o Senhor salva. É a primeira coisa que nós vemos aqui, porque se você for ver em João 8,31, diz: pois o Filho vos libertar verdadeiramente. Aí você vai ver, ó, no capítulo João, capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz em Evangelho de João. No capítulo 8, o versículo 31, diz assim, olha, 8,31. Olha o que Jesus está dizendo aqui. No capítulo 8, versículo 31, ele diz assim, ó: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele diz assim: conhecereis a verdade, versículo 32, e a verdade vos libertará. Aí responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu será livre? E respondeu Jesus e disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí Jesus, versículo 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Da condenação, livre do pecado, livre da justiça e do juízo. Essas 4 coisas. Então nós vemos aqui que Jesus veio para salvar. Você vai ver que em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que o Filho de Deus, né, veio para desfazer as obras do inimigo. Então,
A primeira coisa que nós aprendemos, a lição que nós aprendemos aqui, é que Jesus significa, né? Ou seja, Josué, que significa o Senhor salva, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Ele veio para salvar. Há um só mediador, que é através de Jesus Cristo. Segunda coisa que nós aprendemos é o nome de Cristo, porque Jesus a gente sabe que tem vários, mas Jesus é um só, que é o Filho de Deus, né? Que nós aprendemos aqui. Agora tem o Cristo. Por que Jesus Cristo? Né? Que significa no grego Christos. Christos. E que quando você vê Cristo aqui no grego, quer dizer ungido. Você vai ver que Isaías capítulo 61 diz, olha o que o profeta Isaías vem dizendo aqui, né? No capítulo 61, glorificado seja o nome do Senhor, ele vem relatando aqui uma coisa muito interessante, que ele diz assim, ó, olha o que Isaías 61 diz: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então você vai ver aqui que o Cristo, né, glorificado seja o nome do Senhor, que quer dizer ungido, afirma que Jesus é ungido de Deus, tá? Glorificado seja o nome do Senhor, que no hebraico significa Messias, que Jesus Cristo, com o Espírito Santo, ele foi ungido por quê? Como profeta, ou seja, como sacerdote, para oferecer sacrifício na expiação de toda a culpa. Gálatas vem dizendo que ele foi maldito, ou seja, toda a maldição foi sobre ele naquela cruz do Calvário. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E também foi também como rei, glorificado para governar e para também estabelecer justiça, né? Então você vai ver aqui que Hebreus fala sobre isso no capítulo 10. O autor aos Hebreus, ele vem relatando aqui, glorificado seja o nome do Senhor, no capítulo 10, no versículo 10. Olha o que o autor aos Hebreus fala, no versículo 10. No qual a vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Assim, tendo o sacerdote, aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes mesmo sacrifício que nunca podemos tirar pecado, mas este, havendo oferecido sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Se você depois quiser, você pode anotar aí do capítulo 10 de Hebreus ao versículo 10 e o 14, que o versículo 10 diz assim, ele diz no versículo 10, olha o que ele diz: no qual na vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Aí versículo 14, ele vem dizendo aqui, também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito. Então você vai ver aqui que Cristo quer dizer ungido. Ele veio para, ou seja, através do Espírito, através do Espírito Santo, né? Glorificado Jesus Cristo com o Espírito Santo. Ele veio para tirar os presos da prisão, os cativos, veio para salvar, veio para curar, veio para fazer cego enxergar, entendeu? E por que filho de Deus? Porque filho de Deus, que está falando também no capítulo 1 de Mateus, versículo 1, né? Porque Jesus, filho de Deus, porque ele era filho de Davi, né? Ou seja, glorificado seja o nome do Senhor, comprova que Jesus foi o único descendente legal de Davi. Por isso que ele era filho de Davi. Você vai ver aqui, quando o cego de Jericó diz para ele, você vai ver que ele diz assim: Jesus, filho de Davi. Ele tinha conhecimento de quem era Jesus. Aprenda isso. A Bíblia diz que o meu povo erra porque ele faltou conhecimento. Oséias 6:3. Oséias 6:4 diz que o meu povo erra porque ele faltou conhecimento. Aí a Bíblia diz que Jesus conheceu porque ele tinha um conhecimento da árvore genealógica, hein? Que você, nesta manhã, neste dia, Deus possa encher o teu coração do conhecimento da palavra de Deus. Que esses três